Vamos então dar continuidade ao nosso curso desta noite. Na primeira parte, nós vimos sobre a Bíblia e os evangelhos, e mais particularmente o evangelho de Lucas. Como a Bíblia foi escrita, qual é o contexto dos evangelhos e o significado que isso tem para as nossas vidas. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre a Lectio Divina. Na espiritualidade cristã, existe um método de oração muito antigo que, após algum tempo esquecido, vem ganhando popularidade em nosso meio por sua eficácia, que é chamada a Lectio Divina, leitura divina. É a leitura orante da palavra de Deus. É uma leitura diferente, porque nós fazemos essa leitura orando. Por isso que se fala leitura orante da palavra de Deus. A gente sabe que é a palavra de Deus que nos dá força, nos vai transformando por dentro, fazendo com que cada um de nós se torne realmente discípulo de Jesus Cristo. Nossa proposta é a leitura de um capítulo do Evangelho de Lucas por semana. Nós propomos que durante a semana que antecede a reunião, você leia e medite um capítulo do Evangelho. E por isso nós gostaríamos para isto, nós gostaríamos de sugerir alguns passos. O primeiro passo é a escolha de um local adequado. Não adianta você fazer a leitura num lugar tumultuado, cheio de estímulos que chamem a sua atenção. Procure um lugar na sua casa, em seu escritório, um local que seja bom para a sua leitura e oração. Pare, faça silêncio interior e se concentre no que vai fazer. Coloque-se em uma posição agradável, que seja legal para você, e relaxe o corpo, elimine as tensões. Dê alguns minutos para que a poeira dos seus pensamentos e suas ações se assente um pouco. Respire profundamente e devagar, várias vezes, colocando-se na presença de Deus. Respire paz, tranquilidade, harmonia. Por alguns instantes, volte a sua atenção para a presença de Deus. Coloque-se humildemente diante dele como filho ou filha, que é amado e querido, ou amada e querida por Deus. Segundo passo, invoque o Espírito Santo. Muitas pessoas reclamam que têm um pouco de dificuldade de entender a Bíblia quando começam a lê-la. Um dos motivos é que procuram ler a Bíblia como se ela fosse um livro normal, uma leitura normal. Não. A Bíblia deve ser lida na presença do Espírito Santo. O Espírito que a inspirou é o mesmo Espírito que inspira a interpretação. Então, invoque o Espírito Santo. Faça uma oração espontânea, pedindo o Espírito, ou então reze alguma oração dessas que a igreja propõe ao Espírito Santo. Com os olhos fechados, peça luzes ao Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo, o nosso esforço é inútil. Peça a Deus sabedoria para ver e ouvir o que Ele tem a lhe mostrar com essa leitura. Terceiro passo. Leia atentamente o texto ao menos 2 vezes. Ainda não é a hora de tirar uma mensagem para a sua vida. Apenas tente compreender o que o texto poderia significar na época em que foi escrito. Destaque os versículos que foram mais fortes para você. Leia as notas de rodapé que explicam o contexto. Todas as Bíblias católicas contêm notas de rodapés com explicações, como você pode ver aí na nossa foto.
A parte de cima é o texto bíblico e a parte de baixo, assinalada em vermelho, são as notas de rodapés. Elas trazem o contexto, a explicação dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia, ou então aquilo que os mestres espirituais entenderam sobre a Bíblia. Então, é muito importante lê-las. Uma coisa que eu sugiro também é que você tenha uma Bíblia pessoal, onde você possa grifar os pontos que achar importantes. Aí ela passa a ser assim quase como um diário espiritual. Essa foto que você está vendo aí, com marca-textos, poderia ser marca-texto, então, grifada, essa aí é da Bíblia, uma foto da Bíblia Ave Maria de Estudos, da Celina, a minha esposa. Responda às questões. Quem são as pessoas que aparecem no texto e qual é a situação da vida de cada uma? De acordo com o texto, qual é o papel de cada uma e quais seriam os seus sentimentos? Aparece algum conflito no texto? Como é que ele é resolvido? Qual é o rosto de Deus no texto? É um Deus misericordioso e bondoso ou um Deus vingativo e castigador? Porque na Bíblia vai aparecer o rosto de Deus. E o nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso. Mas muitas vezes ele foi percebido também como um Deus vingativo e castigador. Eu costumo dizer que esse é um Deus com D minúsculo. O nosso Deus com D maiúsculo, o verdadeiro Deus, é misericordioso e bondoso. Então é muito importante perceber qual é a imagem, qual é o rosto de Deus que aparece naquele determinado texto. Quarto passo é o passo da meditação. Depois da leitura, aguarde um tempo para que a palavra, assim como se fosse um comprimido efervescente, se dissolva em sua vida, repassando no coração o que foi percebido durante a leitura. Faça uma atualização do texto, comparando a situação da época com a situação atual. E procure perceber o que tudo isso tem a ver com a sua vida de cristão. Quinto passo. Tudo o que foi lido e meditado agora será transformado em uma conversa orante e agradável com Deus. A oração é o instante no qual você é convidado a falar com Deus através do louvor, do agradecimento, do pedido, da súplica, do oferecimento e do perdão dirigido a Ele. Você pode pedir: Senhor, eu te peço. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus. São várias formas de louvor e oração que você pode fazer a partir daquilo que te inspirou o texto bíblico. Sexto passo. Contemplar é ver a vida com os olhos da fé e perceber o que as análises sozinha não conseguem. É sentir, assim, quase que intuitivamente a presença da Santíssima Trindade ao nosso lado. Este passo, ele está muito ligado ao anterior. Às vezes não percebemos quando termina um e começa outro. Volte-se para a sua realidade, o seu dia a dia, e veja a sua vida com um olhar iluminado pelo Espírito Santo. Então, recapitulando, nós nos colocamos na presença de Deus, num lugar tranquilo, fazemos a leitura uma, duas vezes, procuramos o significado das palavras, entender qual era o contexto, perceber o que diz aquele texto, se é uma história, uma parábola, se é um fato, entender, ver pelas notas de rodapé, ou seja, entender, tentar entender. Se não conhece uma palavra, procure o significado, vai devagar, não tenha pressa, procure entender o texto.
Posteriormente, você vai trazer o texto para a sua vida. Aquele texto, o que significa hoje? Não na vida dos outros, não na vida da sociedade, mas na tua vida. O que isso significa? Que mensagens o texto traz para você neste momento histórico que você está vivendo? Essa é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Então, o texto vai fazendo com que você compare, né? Essa meditação vai fazendo com que você compare aquilo que você vive com a palavra de Deus e vai gerar em você algumas atitudes, vai propor para você algumas ações. E nesse contexto, porque como você está na presença do Espírito Santo, ele também vai responder. E aí que a gente fala que, na medida que a gente vai avançando, você cada vez mais vai contemplando, vai fechando os olhos e tentando perceber aquilo que Deus tem para te dizer. É um exercício. Não se preocupe se no início você não consegue tanta perfeição, seguir todos os passos. Vá fazendo a sua experiência que você vai aprendendo. É um relacionamento. A leitura orante da palavra de Deus é um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo no Espírito Santo. É uma experiência pessoal, é uma experiência formidável e que também fazemos posteriormente, na semana seguinte, nós faremos essa experiência em grupo. Por isso também é importante o grupo, porque a interpretação, a contemplação do meu irmão me ajuda e a minha ajuda ele. É muito importante, as pessoas têm dado muitos testemunhos sobre a validade do estudo em grupo. Nesta semana, nós faremos a leitura e meditação do capítulo 1, segundo Lucas. Na próxima semana, iremos estudá-lo em conjunto. Então, aí nós propomos essa vivência durante essa semana e que a gente possa se encontrar na próxima quinta-feira para, então, compartilhar a leitura do livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima quinta-feira.